Olha, em prescrição, você tem que ter muita atenção, mas muita atenção no que diz respeito ao termo inicial do prazo prescricional. E para a gente analisar o termo inicial do prazo prescricional, a gente tem que identificar bem qual o tipo de prescrição a gente está analisando. O termo inicial de uma pretensão punitiva é um. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é outro completamente diferente. Então, você não pode ter confusão ao analisar o termo inicial. E para não ter confusão ao analisar o termo inicial, você precisa claramente definir se você está analisando prescrição da pretensão punitiva ou prescrição da pretensão executória. E se estiver analisando prescrição da pretensão punitiva, você precisa saber também se você está analisando a prescrição pela pena em abstrato ou pela pena em concreto. Ou se você está analisando pela pena em concreto a prescrição retroativa ou a prescrição intercorrente. Então nós temos, rapidamente colocando para você, nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Entre a prescrição da pretensão punitiva, nós temos a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato e pela pena em concreto. Pela pena em concreto, nós temos a intercorrente e a retroativa. E nós temos ainda a prescrição da pretensão executória. Então vejam que são tipos diferentes de prescrição. Se são tipos diferentes de prescrição, nós teremos termos iniciais distintos. Então você não pode aplicar, por exemplo, o termo inicial da prescrição da pretensão executória na prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato ou em concreto. Não vai dar certo. Então isso é muito importante. Definido isso, nós temos o seguinte: prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Qual é o termo inicial? O termo inicial, em regra, é a consumação do crime. Consumou o crime, começa a correr o prazo prescricional. Então, A atira e mata B. Com a morte de B, começa a correr o prazo prescricional do crime de homicídio. Ah, mas que prescrição estou me referindo aqui? Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Ok? Surge, então, a sentença penal condenatória. Com o surgimento da sentença penal condenatória e o juiz fixando uma pena em concreto para aquele homicida, eu ainda não posso falar em prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, porque eu só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada se existir pena aplicada pela sentença penal condenatória e um requisito importantíssimo: trânsito em julgado para a acusação. Agora, se eu tenho sentença penal condenatória e trânsito em julgado para a acusação, aí eu já posso analisar a pena aplicada para fins de prescrição. Então, eu vou analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Eu analisando da sentença para trás, eu estou falando da prescrição retroativa. Da sentença para frente, eu estou falando da prescrição intercorrente ou superveniente. Então vejam que são coisas distintas. Se eu estou analisando da sentença para trás, o termo inicial é o recebimento da denúncia. Então, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa é do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória. Então, é da sentença para trás.
Então, o termo inicial é o recebimento da denúncia ou da queixa. Agora, se for prescrição intercorrente, o termo inicial da prescrição é a data da publicação da sentença penal condenatória. Então, aqui é o termo inicial. Data da publicação da sentença penal condenatória. Ok? Agora, eu só posso analisar prescrição da pretensão executória com a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo. Ela exige esse requisito, porque somente com a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo é que vira-se uma chave. Antes nós tínhamos pretensão punitiva, agora nós teremos pretensão executória. Antes nós tínhamos uma pretensão de punir por parte do Estado, agora nós temos uma pretensão executória que surge para o Estado. O Estado passa a ter o direito de executar aquela pena imposta. Então, a prescrição da pretensão executória exige a sentença penal condenatória transitada em julgado. Sem esse requisito, eu não posso falar em prescrição da pretensão executória. Agora, olha que interessante. O Código Penal exige como requisito para analisar a prescrição da pretensão executória, o Código Penal exige a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo. Só que o Código Penal diz que, apesar dessa exigência, o termo inicial da prescrição da pretensão executória, ele vem um pouquinho antes da sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo. O termo inicial é o trânsito em julgado para a acusação. Então, existindo sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo, o Código Penal diz que o termo inicial começa um pouquinho antes, ou seja, do trânsito em julgado para a acusação. Essa configuração de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público está sendo discutida e vai ser decidida agora pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aqui, essa previsão do Código Penal, ela tinha razão de ser, porque o artigo 637 do Código de Processo Penal não dava efeito suspensivo ao recurso extraordinário ou recurso especial interposto. Então, confirmada a sentença penal condenatória em segundo grau, já se executava imediatamente a pena. Então, o sujeito era colocado em cárcere. Com a decisão nas ações declaratórias de constitucionalidade do Supremo, e eu anotei aqui até as ações para vocês, as ações declaratórias 43, 44 e 54, o Supremo mudou o entendimento. O Supremo passou a entender que a presunção de inocência, ela vai até o trânsito em julgado em definitivo. Então, a sentença penal condenatória de segundo grau, ela não pode mais ser executada antes do trânsito em julgado em definitivo. Então, essa norma que não concede efeito suspensivo ao recurso especial ou ao recurso extraordinário, ela ficou meio sem efeito. Então, o que agora está se discutindo? Olha, se o Ministério Público não pode executar a sentença penal condenatória depois da confirmação do segundo grau, o Ministério Público não pode ser considerado inerte antes do trânsito em julgado em definitivo. Porque se aqui ele não pode executar mais a pena, ele precisa agora esperar o trânsito em julgado em definitivo, não tem como o Ministério Público ser considerado inerte. Se não tem mais como o Ministério Público ser considerado inerte, porque ele não pode executar essa pena, isso significa dizer que o termo inicial da prescrição da pretensão executória não pode mais ser o trânsito em julgado para a acusação. Precisa ser o trânsito em julgado em definitivo. E é isso hoje que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Exatamente no dia de hoje. No dia 29, 30, no dia 30 de junho de 2023.
hoje está encerrando essa discussão no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal está sendo julgado o tema 788, termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes. Ou seja, o termo inicial vai ser aqui ou o termo inicial vai ser aqui? Essa é a discussão que está sendo travada e o Supremo vai decidir agora para nós qual vai ser o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, da prescrição da pretensão executória. Se essa redação do Código Penal fazia sentido, estando em vigor o artigo 637 do CPP, e antes dos julgamentos das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, hoje essa redação do Código Penal que diz que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para o MP, não faz mais sentido e o Supremo vai decidir essa questão agora. Então vejam que são coisas diferentes. Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, termo inicial, consumação do crime. Prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada exige sentença penal condenatória e trânsito em julgado para a acusação. Tendo esses dois requisitos, o termo inicial da retroativa é do recebimento da denúncia até a sentença, da intercorrente é da data da publicação da sentença condenatória para frente. E o termo inicial da prescrição da pretensão executória, pelo Código Penal, é do trânsito em julgado para a acusação. Exige o trânsito em julgado em definitivo, mas o termo inicial começa um pouquinho antes, sendo do trânsito em julgado para a acusação. Sabendo que o Supremo vai decidir agora, no dia 30 de junho de 2023, se o termo inicial será mantido como este aqui, trânsito em julgado para a acusação, ou se será modificado a partir do trânsito em julgado para todas as partes, havendo repercussão geral nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado para não confundir, são coisas distintas. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, em regra, a consumação do crime. Prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa, recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória. Termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente ou superveniente, data da publicação da sentença penal condenatória. E termo inicial da prescrição da pretensão executória. Hoje ainda vale, apesar de existir uma decisão do Supremo dizendo que precisa do trânsito em julgado para todas as partes, mas ainda está em vigor o Código Penal, que diz que o termo inicial é a data do trânsito em julgado para a acusação. Exige-se como requisito a sentença penal condenatória transitada em julgado, mas o termo inicial vem um pouquinho antes. O Supremo hoje, no dia 30 de junho de 2023, está decidindo exatamente isso. Se vai considerar o termo inicial trânsito em julgado para acusação ou trânsito em julgado para todas as partes. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de Direito Penal. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Se você estiver gostando dos vídeos que estamos colocando aqui no canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like nos nossos vídeos e também partilhar esses vídeos com os amigos para que este canal chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.